E uma análise sobre a saidinha dos presos e o veto do presidente Lula. O jornalista Fábio Botassin conversou com o advogado Marlilson Sueiros sobre o tema. Do que se trata a saidinha efetivamente? Vamos lá. Primeiramente, boa noite, Fábio. Boa noite, distintos telespectadores da Record News. Na realidade, a chamada saidinha, que tecnicamente é a saída temporária de presos, ela não é novidade no nosso sistema. Ela foi criada em torno de 1984, quando ainda era presidente João Batista de Oliveira Figueiredo e ministro da Justiça Ibrahim Abiac. Então, já estamos vendo que ela tem um tempo longevo. Né? O que acontece? Muitos acham que o sistema de execução penal brasileiro já é um sistema brando e que a saidinha o deixa ainda mais brando. Isso é o posicionamento de alguns. Tem outros que acham que, na prática, pela falta de investimento adequado no sistema penitenciário, devido às dificuldades fiscais quase que constantes, a execução penal impõe um sofrimento acima daquele previsto pela lei. Então, nós temos aí diversas posições e antagônicas posições. Mas o certo é que, principalmente em datas comemorativas, esta saidinha, isso pode implicar em que determinados presos, determinados beneficiados pela saidinha, pratiquem algum delito, etc., descumpram as condições. Estatisticamente, as pessoas que descumprem as condições estão em torno de 6%. Quer dizer que 94% a 95%, algo próximo a isso, cumpre, e os outros não. Mas como funciona isso? A rigor, o preso que estiver no sistema do regime semiaberto, não é qualquer preso, estiver no sistema semiaberto, né? Que existem 3 regimes. Sim. O aberto, o semiaberto e o fechado. Então, de princípio, ele teria direito a 5 saídas temporárias por ano, sendo cada saída dessa no máximo 7 dias, que daria cerca de 35 dias ao ano. O Congresso veio e restringiu bastante isso. O presidente Lula vetou, mas vetou uma parte dessas restrições, não vetou tudo. Houve realmente, do jeito que está hoje, se o veto for mantido, já houve, digamos assim, uma maior imposição de rigores à chamada saidinha. Por quê? Precisa estar no regime semiaberto. Correto. Precisa, se primário, ter cumprido no mínimo 1/6 da pena total. Se reincidente, ter cumprido no mínimo 1/4 da pena total. Ele tem que ter boa conduta carcerária. Ótimo. Porque se não tiver uma boa conduta carcerária, não vai obter. Ele precisa não ter cometido crime hediondo. Se o crime for hediondo, mesmo que ele tenha vindo do regime fechado para o aberto, nada. Também o crime
não pode ter sido cometido com grave ameaça. Por exemplo, roubo à mão armada. Correto. Roubo à mão armada não permite a concessão da saída temporária. Uhum. Então, diante dessas situações, houve um agravamento. Mas um agravamento que não foi tão grande como uma parte da sociedade, uma parte significativa do legislativo deseja. Por exemplo, o que está gerando muita discussão é que houve um veto em relação à saída para datas comemorativas. Para passar com a família datas comemorativas, como Natal, Dia dos Pais, etc, etc. Isso houve um veto sobre isso. E o veto sobre isso foi recomendado pelo Ministério da Justiça, sob o argumento, inclusive, de que, se preenchida estas condições e a pessoa não tiver como pedir para ficar com a família um certo período, eu não estou entrando no mérito que eu acho ou deixo de achar. Eu estou trazendo um argumento que foi posto pelo Ministério da Justiça, mais precisamente pelo próprio ministro Lewandowski. Que, neste caso, o impedimento da saída temporária para contato com a família poderia gerar inconstitucionalidade, que poderia ferir o princípio constitucional, né, da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e até da obrigação do Estado de proteger a família. Exato. Como vai ser julgado isso? Eu não posso prever, né? Na hipótese do Congresso derrubar o veto, se esse questionamento quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade for encetado, e provavelmente o será, o julgamento me parece resultado imprevisível. Mas reconheço que muitos nomes de grande respeito na área apontam pela inconstitucionalidade se houver a derrubada do veto. Essa derrubada do veto acontece, né, agora que o presidente se posicionou na volta, então, dos termos ao Congresso. Essa análise pode acontecer nessa derrubada do veto que o presidente, então, fez. A gente lembra que, né, as questões ligadas às saidinhas, fala um pouco aí sobre detentos que não voltam, né, depois desse período, né, da saidinha, ou nesse período de visita às famílias. Tem também aquelas questões irônicas, né, que colocam crimes, por exemplo, né, caso Isabela Nardoni, né, os acusados, os condenados, né, aliás, poderem sair, por exemplo, na época festiva de Dia dos Pais ou Dia das Mães. Então, isso cria na sociedade uma leitura, né, muito reativa em relação a esse tipo de benefício. Por isso que essa conversa é muito importante. Agora, se a gente pensar, doutor Marlilson, sobre esse próximo andamento, até porque, além de tudo, precisa de muito investimento no sistema penal, né? Esse é um dos pontos, né, de discussão recente, mas não vai eliminar tantos outros que ainda podem acontecer. Aprimorar aprimorar todos os outros dispositivos, seria um caminho, né, ideal daqui para frente também? Caminho ideal, sim. Agora, se nessa época de dificuldades orçamentárias isso será possível ou não, eu ainda não tenho como prever. Por exemplo, dentro mesmo dessa lei recentemente sancionada pelo Congresso, né, e que o presidente vetou uma parte, lei aprovada no Congresso, melhor dizendo, o presidente vetou uma parte. Tem um artigo que ele não vetou e que faz voltar o exame criminológico para que o apenado possa ir para o regime semiaberto. Aquele que estiver no regime fechado, ele terá que submeter o exame criminológico para ir para o regime semiaberto. Correto. Isso existia na lei até 2003, quando foi afastado. Foi afastado sobre
o argumento de que há muita discussão sobre a validade científica do exame, ele tem um custo e estava demorando em média 4 meses. Ou seja, estava atrasando a ida para o regime semiaberto, mesmo com dúvidas científicas quanto à validade desse exame. Por exemplo, há um ensaio que diz que o Estado de São Paulo vai gastar por ano 66 milhões com esse exame. E que não tem só por ano, né? Ele não tem só o problema de custo. Tem um problema também quanto à validade científica, que é altamente discutida, e quanto também ao tempo que vai demorar fazendo esse exame. Mas, do jeito que está hoje, como o presidente não vetou, doravante será exigido o exame criminológico, que é um exame realizado em alguns lugares por psicólogos e assistentes sociais, outros com psicólogos, assistentes sociais e psiquiatras, outros por psiquiatras e psicólogos. Correto. É um exame para apurar se a pessoa, naquela fase, se ela tem pouca chance de voltar a delinquir. Ótimo entendimento. E é essa explicação que a gente gosta aqui de compartilhar com os nossos telespectadores. Bem, o nosso tempo se esgota. Queria agradecer aqui a doutora Marlilson Soeiro por compartilhar com a gente essa leitura, porque nos aproxima muito mais, doutor Marlilson. E isso traz, então, muito mais também a capacidade de entendimento sobre esse momento que a gente tem essa discussão, que pelo visto não vai parar até que o Congresso também se posicione novamente. A gente vai estar acompanhando com a sua ajuda. De princípio, o Congresso tem 30 dias para derrubar o veto, se for o caso. E então é o período que a gente também vai estar acompanhando. Exatamente. Muito obrigado por trazer o seu conhecimento para a gente. E a gente volta então para o estúdio do nosso Link Espírito Santo. Até a próxima. Obrigada, Fábio. E a nossa equipe foi às ruas ouvir o que a população tem a dizer sobre esse assunto. No último dia 11, o presidente Lula vetou um trecho do projeto de lei que acabaria com a maioria das saídas temporárias de presidiários no Brasil. As famosas saidinhas, um benefício previsto no artigo 122 da Lei de Execuções Penais, acontecem durante festividades, como Natal e Páscoa. E segundo a proposta, a permissão para saídas temporárias dos presídios seria concedida apenas a detentos em regime semiaberto, que estivessem envolvidos em atividades de estudo e que possuíssem emprego com carteira assinada. Nas ruas, as pessoas demonstraram insatisfação com o veto do presidente sobre o projeto de lei. Sou contra, porque quem cometeu seu crime tem que ficar preso, entendeu? As pessoas de bem tem que estar aqui na rua com tranquilidade. Depende da violação do preso, dependendo do que ele fez. Tipo, por exemplo, assassinato, essas coisas, eu acho que não impede nada de ele fazer de novo, sabe? Um dia eu acho que é mais que o suficiente para repetir. Mas, por exemplo, se for um pequeno furto ou... Por conta de que os presos saíam e não voltavam mais, dava mais trabalho para a polícia, né? Para pegar de novo, depois sair de novo. É muito presidiário que sai nessa saidinha e não volta mais, fica aí na sociedade praticando novos crimes. Eles já estão lá porque cometeram muitos delitos, né? Vai vir para fora fazer o quê? Mais delito ainda que eles vão cometer. E quem está aqui solto tem que ficar preso, igual a gente, né? Sai para trabalhar, eu já fui assaltada um monte de vezes, eu tenho um pavor. Sou contra, porque a gente vê que muitos saem, cometem de novo o erro, às vezes o mesmo erro. Acho um absurdo. Toda vez que sai, sempre eles não voltam. Eles dão sempre problema, é roubo, eles matam, estrupa. Então, para mim, não é favor, eu sou contra. É meu filho, mas ele não merece estar saindo, ficando no meio do público, porque ele só sai para aprontar. A tentativa de endurecer a lei tramita no Legislativo há mais de uma década, mas atualmente tem ganhado força após o assassinato do sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, Roger Dias, que foi morto por um presidiário que descumpria o prazo do benefício.